Muito antes de qualquer fronteira ser desenhada em mapas, muito antes de Rússia ser sequer uma ideia, a vastidão da Eurásia já pulsava com vida. Um cenário de contrastes dramáticos, onde florestas imemoriais encontravam estepes sem fim, e rios serpenteavam como artérias vitais por um corpo de terra ancestral. É aqui, neste cadinho primordial, que começamos a desvendar as raízes de uma das maiores civilizações do mundo. Uma tapeçaria complexa, tecida com os fios de inúmeras culturas e migrações que, silenciosamente, moldaram o que viria a ser conhecido como a Rus. As estepes, as estepes! Um mar infinito de grama que se estende até onde a vista alcança, sob um céu que parece abraçar o mundo inteiro. Por milênios, foram a grande avenida da humanidade, por onde povos nômades cavalgavam, caçavam e migravam, deixando para trás vestígios tênues de sua passagem. Túmulos, artefatos e, acima de tudo, a memória de sua força indomável. Este foi o palco para os primeiros atos de uma saga milenar, onde cada brisa sussurrava histórias de povos esquecidos e impérios nascentes. Bem antes das grandes migrações eslavas, a Eurásia era habitada por culturas fínicas e outros povos pré-históricos. Eles viviam em harmonia brutal com a natureza, caçando mamutes e renas, pescando nos rios caudalosos e coletando os frutos da terra generosa. Eram mestres da sobrevivência, cujas vidas eram guiadas pelos ciclos da lua e das estações, deixando para trás ferramentas de pedra polida e arte rupestre que nos dão vislumbres de sua existência resiliente e de sua profunda conexão com o ambiente selvagem. Então, do oeste, uma nova onda de povos começou a se mover, os eslavos. Impulsionados por pressões demográficas e a busca por novas terras, eles se espalharam lentamente pelas florestas e planícies, adaptando-se e transformando a paisagem. Não eram conquistadores em grande escala, mas colonizadores, agricultores que desmatavam florestas e estabeleciam aldeias, plantando as sementes de uma civilização agrária que se tornaria a base de futuras nações, incluindo a Rus. Enquanto isso, ao norte e leste, os povos fínicos já estavam firmemente enraizados. Habitavam as florestas boreais, vivendo da caça, pesca e de uma agricultura rudimentar, perfeitamente ajustados aos rigores do clima. Sua sabedoria sobre as florestas e suas criaturas era incomparável. Eles construíram lares e forjaram identidades que resistiriam ao tempo, com uma língua e crenças que ecoavam a vastidão e o mistério de seus lares selvagens, influenciando os recém-chegados eslavos de maneiras sutis, mas duradouras. Porém, esta terra não era habitada apenas por colonos e caçadores. Por séculos, as estepes foram dominadas por poderosas tribos nômades, os citas e os sármatas. Guerreiros a cavalo, famosos por sua destreza e suas ricas culturas. Eles controlavam as rotas comerciais e eram temidos por impérios distantes. Sua influência era vasta e seus túmulos, repletos de ouro e artefatos intrincados, contam histórias de uma sociedade sofisticada, embora nômade, que dominou a região por quase 1000 anos. Os citas, em particular, deixaram um legado de arte magnífica. Sua ourivesaria, com representações de animais míticos e cenas de caça, revela uma visão de mundo complexa e uma habilidade artesanal impressionante. Esses tesouros, frequentemente encontrados em Kurgans, os seus montes funerários, são janelas para uma era de reis guerreiros, xamãs e uma profunda conexão com a natureza e o reino espiritual. A interação dos eslavos com esses poderosos nômades foi de fascínio e, por vezes, de conflito. Os rios, como o Dnieper, o Volga e o Don, não eram apenas fontes de água, eram as verdadeiras autoestradas da antiguidade. Eles ligavam as florestas do norte às estepes do sul e, eventualmente, ao Mar Negro e a Bizâncio. Por essas águas, homens em embarcações rudimentares viajavam, trocavam bens, ideias e, por vezes, conflitos. Eram os canais por onde o tecido social e cultural da futura Rus seria costurado, unindo mundos distantes e povos diversos. A paisagem era e permanece imensa e desafiadora. Uma terra que exige resiliência, adaptabilidade e um profundo respeito por suas forças.
Os primeiros assentamentos eslavos, muitas vezes fortificados e localizados estrategicamente perto de rios e terras férteis, eram o testemunho de uma vida árdua, mas cheia de propósito. Ali, as famílias viviam, as colheitas eram plantadas e a comunidade se fortalecia, construindo os alicerces de uma sociedade agrária que se manteria por séculos. As crenças desses povos eram tão diversas quanto a paisagem que habitavam. Animismo, paganismo, xamanismo, a terra, o céu, os rios e as florestas eram reverenciados como seres vivos, cheios de espíritos e divindades. Rituais e sacrifícios eram realizados para garantir boas colheitas, caça abundante e a proteção da comunidade. Era um mundo onde o sagrado e o profano se entrelaçavam, onde cada árvore e cada pedra podiam ter uma alma, e onde os ancestrais eram honrados como guardiões invisíveis. Essa mistura complexa de povos, eslavos migrando, fínicos resilientes, citas e sármatas desaparecendo nas brumas do passado, mas deixando sua marca, criou um mosaico cultural único. Não houve uma única origem, mas múltiplas confluências que se encontraram e se misturaram. Cada tribo, cada clã, cada língua e cada crença adicionou uma camada a essa intrincada formação, preparando o terreno para a chegada de novos atores e, finalmente, para a emergência de uma identidade mais coesa, ainda que multifacetada. As raízes da Rus não são simples. São tão profundas e entrelaçadas quanto as raízes das florestas milenares. São formadas pelas camadas de terra e tempo, por sussurros de línguas antigas e pela poeira dos passos de inúmeros viajantes. É a história de como uma vasta paisagem, com seus desafios e recompensas, moldou os corações e as mentes daqueles que a chamaram de lar, semeando as bases para um futuro que ainda estava por desabrochar. Este é o palco onde a história real da Rus começará a se desenrolar, com a chegada de uma nova força, uma que traria uma mudança irreversível para esta terra antiga e seus povos. Dos ventos gelados do norte, os varangianos, navegadores e comerciantes conhecidos como Rus pelos eslavos, traçaram rotas aquáticas profundas na Eurásia, impulsionados pela riqueza e aventura. Não eram apenas saqueadores, mas mercadores astutos, estabelecendo postos avançados para trocar peles, mel e cera por seda, especiarias e prata bizantina. Esses guerreiros comerciantes, com sua organização militar e navegação, rapidamente se integraram, por vezes dominando tribos eslavas e fínicas ao longo dos rios Dnieper e Volkhov. A própria palavra Rus é atribuída aos varegues, referindo-se aos remadores nórdicos. Eram catalisadores, forjando a identidade de uma nova civilização. Os rios, antes barreiras, tornaram-se avenidas, ligando o Báltico ao Mar Negro e, através dele, ao Império Bizantino e ao Califado Abássida. Novgorod, ao norte, e Kiev, ao sul, emergiram como eixos do nascente estado. Novgorod controlava as rotas do Báltico. Kiev dominava a vital rota dos varegues aos gregos no Dnieper. Kiev, em sua localização estratégica acima do Dnieper, floresceu como centro comercial e político de poder crescente, um cruzamento de culturas e ambições. As crônicas registram o lendário Rurik, líder vareg, convidado a governar os eslavos de Novgorod no século IX, estabelecendo uma dinastia que moldaria o destino da Rus. Seus sucessores, como Oleg, consolidaram o poder, expandindo-se ao sul e conquistando Kiev, unificando os dois grandes centros sob um único domínio, criando a Rus de Kiev. A verdadeira transformação da Rus ocorreria com Vladimir, o Grande, um governante inicialmente fervoroso pagão, adorando miríade de deuses eslavos e sacrificando aos seus ídolos. Vladimir, pragmático e ambicioso, compreendeu que para unificar seu estado vasto e em expansão, precisaria de uma religião que transcendesse as crenças tribais dispersas. Ele enviou emissários para estudar as religiões vizinhas, judaísmo, islamismo, catolicismo romano e a ortodoxia bizantina.
A lenda conta que emissários em Constantinopla foram deslumbrados pela beleza da Ágia Sofia e liturgia ortodoxa, sentindo que não sabiam se estavam no céu ou na terra. Em 988 d.C., após eventos políticos e militares complexos, Vladimir tomou a decisão monumental de converter a Rus de Kiev ao cristianismo ortodoxo, cimentando laços com Bizâncio. Essa conversão não foi só um ato religioso, mas um pilar geopolítico. A Rus herdou fé, escrita cirílica, arquitetura, arte e o direito bizantinos. As primeiras igrejas de pedra começaram a ser erguidas, com mestres bizantinos importando técnicas e uma estética sublime, transformando a paisagem urbana. Sob os sucessores de Vladimir, especialmente Yaroslav o Sábio, a Rus de Kiev atingiu seu apogeu cultural e político. Kiev tornou-se uma das maiores e mais ricas cidades da Europa. Ele encomendou a magnífica Catedral de Santa Sofia de Kiev, testamento da ambição e refinamento artístico, e promoveu a educação e a lei. Bibliotecas foram estabelecidas, traduções de textos gregos e eslavos se multiplicaram, e a Rus de Kiev se inseriu na esfera cultural cristã oriental, desenvolvendo sua própria identidade artística. A cidade, a mãe das cidades da Rus, era um farol de cultura, atraindo comerciantes, artesãos e estudiosos de todo o continente. Contudo, este período de glória não duraria. Após a morte de Yaroslav, a tradição eslava de divisão da herança, em vez de primogenitura, levou a uma fragmentação gradual. Principados individuais começaram a se afirmar, com príncipes lutando entre si pelo controle de Kiev e terras ricas, enfraquecendo o poder central. Rotas comerciais importantes mudaram, e novas potências regionais como Vladimir Suzdal e Galícia-Volhynia emergiram, buscando autonomia e influência. A outrora unificada e florescente Rus de Kiev, nascida da fusão de varegues e eslavos e que floresceu sob a fé ortodoxa, desintegrou-se em um mosaico de estados. Este enfraquecimento interno deixaria as terras eslavas orientais vulneráveis a ameaças externas, preparando o cenário para invasões que mudariam o curso de sua história. O brilho dourado da Rus de Kiev, outrora o coração pulsante da cultura eslava oriental, começou a desvanecer-se. Fragmentada por rivalidades internas, enfraquecida por príncipes ambiciosos e sem uma defesa unificada, a terra estava vulnerável. O século XIII traria uma tempestade sem precedentes do leste, um cataclismo que remodelaria a história para sempre. Em 1237, a Horda Dourada, liderada por Batu Khan, neto de Gengis Khan, varreu as vastas estepes. Eram milhares, montados em cavalos resistentes, com arcos compostos e uma disciplina militar implacável. Sua chegada não foi uma invasão, mas uma inundação devastadora, que engoliu cidade após cidade, principado após principado. Ryazan, Colômbina, Moscou e Vladimir caíram em rápida sucessão, suas defesas de madeira e pedra incapazes de resistir ao cerco tártaro-mongol. Cidades foram incendiadas, populações massacradas ou escravizadas. Onde antes havia vida e comércio, agora restava apenas fumaça e o silêncio pesado da destruição. Mesmo Kiev, a mãe das cidades russas, não escapou. Em 1240, suas muralhas foram rompidas. O que antes era um centro de riqueza e cultura vibrante foi reduzido a cinzas, um testemunho sombrio da força avassaladora do invasor. A Rus foi subjugada, sua independência desmantelada. Jugo Tártaro, como ficou conhecido, duraria quase 250 anos. Não foi uma ocupação direta, mas um sistema de vassalos e tributos. Os príncipes russos eram forçados a viajar para a Horda Dourada para receber um Yarlik, uma licença para governar e jurar lealdade ao Khan. As consequências foram profundas. O comércio com o Ocidente diminuiu drasticamente, isolando a Rus da Europa. A economia estagnou, drenada pelos impostos exorbitantes.
A sociedade foi brutalizada, com incursões punitivas constantes para sufocar qualquer sinal de rebelião ou atraso nos pagamentos. No entanto, em meio a essa escuridão, uma pequena semente começou a germinar. Moscou, uma cidade antes insignificante, estrategicamente localizada nas encruzilhadas de importantes rotas comerciais e protegida por densas florestas e rios, começou sua ascensão discreta. Os primeiros príncipes moscovitas, astutos e pragmáticos como Ivan I, apelidado de Kalita ou Bolsa de Dinheiro, entenderam a dinâmica de poder. Eles colaboraram com a horda, muitas vezes coletando tributos para os mongóis, o que lhes dava influência e, crucialmente, dinheiro. Com esses recursos, Moscou expandiu seus territórios, comprou terras de principados vizinhos e atraiu população. Mais importante, a Igreja Ortodoxa Russa, buscando um novo centro após a queda de Kiev, transferiu sua sede para Moscou, conferindo-lhe uma autoridade espiritual imensa. A Igreja não só legitimou o poder dos príncipes moscovitas, mas também serviu como um bastião de identidade cultural e espiritual para o povo eslavo, cada vez mais oprimido. Sob o jugo tártaro, a fé ortodoxa tornou-se um refúgio, um ponto de união e esperança. Lentamente, mas com determinação inabalável, a ideia de uma resistência começou a florescer. Os príncipes de Moscou, agora com maior poder e prestígio, passaram de colaboradores a líderes potenciais para a libertação. As sementes de uma identidade russa unificada, forjadas na adversidade e na fé comum, estavam plantadas. A Rus fragmentada e subjugada começava a sonhar com a liberdade, um sonho que seria nutrido em Moscou, a cidade que um dia seria o coração de uma nova e poderosa nação, emergindo das cinzas de um império caído, mais forte e resiliente do que nunca. O alvorecer do século XV encontrou a Moscóvia como um ducado em ascensão, mas ainda sob a sombra opressora do jugo mongol. Contudo, as sementes plantadas pelos príncipes moscovitas, a paciência estratégica e a crescente unificação do poder russo germinariam um novo destino. Foi Ivan III, posteriormente conhecido como o Grande, quem empunharia a lâmina da libertação. Em 1480, a Batalha do Rio Ugra não foi travada com derramamento de sangue em larga escala, mas com uma audaciosa demonstração de vontade. Ivan III recusou-se a pagar o tributo, desafiando a Horda de Ouro em seu próprio jogo de nervos. Por dias, os exércitos se encararam através do rio congelado. A decisão mongol de recuar, sem um golpe sequer, selou o fim de quase 250 anos de domínio. A Rússia estava livre. A libertação abriu caminho para uma nova era, e Moscou, agora capital de um estado emergente, precisava de uma nova identidade, um propósito maior. A ideia da Terceira Roma emergiu, proclamando Moscou como a sucessora espiritual de Roma e Constantinopla, a última fortaleza da verdadeira fé ortodoxa. Era uma poderosa declaração de legitimidade e destino imperial. Ivan o Grande não apenas libertou a Rússia, mas a consolidou. Através de casamentos estratégicos, anexações e uma burocracia centralizada, ele uniu vastos principados sob o domínio moscovita. A criação de um código legal unificado, o Sudebnik de 1497, cimentou sua autoridade e estabeleceu as bases de um Estado coeso, embora ainda em formação. O Grão-Príncipe de Moscou era agora um verdadeiro soberano. Séculos de consolidação e expansão territorial se seguiram, com príncipes moscovitas expandindo as fronteiras para leste e para o norte. Mas seria o neto de Ivan III, Ivan IV, quem levaria essa ambição a um patamar ainda mais elevado, inaugurando o verdadeiro tsarado e marcando a história russa com um capítulo de glória e brutalidade sem precedentes. Nascido em 1530, Ivan IV ascendeu ao trono na infância, após a morte de seu pai. Seus primeiros anos foram marcados por intrigas palacianas e a luta pelo poder entre as famílias boiardas. Essa infância turbulenta, repleta de humilhações e testemunhos de violência, moldaria um monarca complexo, um visionário e, por fim, um tirano.
Sua mente, um caldeirão de genialidade e paranoia, prometia uma era de incerteza. Em 1547, aos 17 anos, Ivan IV realizou uma cerimônia de coroação sem precedentes, proclamando-se não grão-príncipe, mas czar de toda a Rússia. A palavra czar, derivada de César, elevava o governante russo ao status de imperador, um ungido de Deus, com poder absoluto e incontestável. Era o nascimento formal do czarado russo. Os primeiros anos do reinado de Ivan foram notáveis por suas reformas progressistas. Ele estabeleceu o Zemsky Sobor, uma espécie de Assembleia Nacional, e aprimorou o sistema legal e militar. A conquista dos Khanatos de Kazan, 1552, e Astrahan abriu o caminho para a expansão russa para o leste, transformando o Zarado em um império multinacional, com acesso estratégico ao rio Volga e ao Mar Cáspio. Mas a natureza de Ivan IV era um campo de batalha interno. A paranoia, exacerbada por doenças e perdas pessoais, transformou o governante iluminado em Ivan o Terrível. A criação da Oprichnina, uma força de segurança pessoal leal apenas ao czar, desencadeou um reino de terror contra a nobreza e qualquer um suspeito de deslealdade. Cidades inteiras foram massacradas e a Rússia mergulhou em um medo profundo. A ira de Ivan IV não poupava ninguém, nem mesmo sua própria família. Em um acesso de fúria, ele tirou a vida de seu filho e herdeiro, Ivan Ivanovich, um ato que o assombraria até seus últimos dias. O czar que havia unificado e expandido a Rússia, agora a dilacerava com sua tirania, deixando um legado de poder consolidado, mas manchado por sangue e loucura. O charado que Ivan o Grande havia sonhado e Ivan o Terrível formalizado sobreviveria. Mas os métodos e as feridas abertas pelo primeiro czar russo seriam cicatrizes profundas na alma da nação, moldando a psique russa e sua relação com o poder por séculos vindouros. A morte de Ivan IV, em 1584, rompeu a linhagem Rurikid. O vasto império ficou à deriva, entregue à incerteza da sucessão. Fedor I, filho de Ivan, ascendeu ao trono. Um czar piedoso e fraco deixou um vácuo de poder. Boris Godunov, cunhado astuto, teceu sua influência nos bastidores. O jovem príncipe Dmitri, exilado em Uglesh, foi encontrado morto em 1591, aos 8 anos. Acidente ou assassinato? A sombra pairou sobre Boris Godunov, apontado como mandante. Com a morte de Fedor I em 1598, a dinastia Rurikid extinguiu-se. Boris Godunov foi eleito czar, mas sua ascensão foi vista com desconfiança pela nobreza. O reinado de Godunov foi atormentado. Uma terrível fome, 1601-1603, ceifou milhões. A fé em sua legitimidade foi abalada, criando terreno para a rebelião popular. Neste desespero, surgiu a primeira figura a reclamar o trono, o falso Dmitri I. Um monge fugitivo, sua história ressoava com a esperança popular e ambição estrangeira. Apoiado pela Polônia lituana, o falso Dmitri I marchou sobre Moscovo. A morte súbita de Boris Godunov em 1605 abriu caminho para sua entrada. O povo viu nele a redenção. O reinado do falso Dmitri I foi breve. Seus costumes ocidentais, recusa em seguir tradições ortodoxas e tropas polacas alienaram a nobreza e o clero. Em 1606, Wassily Szujski orquestrou um golpe. O falso Dmitri I foi assassinado. Szujski ascendeu ao trono, mas sua legitimidade era fraca e a anarquia se espalhou. Tempo das perturbações foi caos. Um segundo falso Dmitri surgiu, atraindo camponeses revoltados e nobres. O país dilacerado por guerras civis, com inúmeros pretendentes. Potências estrangeiras aproveitaram a desordem. Polônia, Lituânia e Suécia intervieram, buscando expandir influência e territórios. A própria Rússia estava em risco. Moscovo caiu sob ocupação polaca. Os 7 boiardos governaram,
convidando tropas polacas na esperança de impor Ladislau IV da Polônia como czar. A ocupação gerou patriotismo. Menin e Pozharsky reuniram um exército de voluntários em Nizhny Novgorod. Sua marcha culminou na libertação de Moscovo em 1612. Com a capital libertada, a necessidade de um czar legítimo era imperativa. Em 1613, um novo Zemsky Sobor foi convocado, reunindo todas as classes para escolher o governante. A escolha recaiu sobre Mikhail Romanov, um jovem de 16 anos. Os Romanov eram uma família respeitada, com laços à dinastia Rurikid. Sua juventude e neutralidade o tornaram uma figura de compromisso. A eleição de Mikhail Romanov não encerrou o tempo das perturbações de imediato. Conflitos com Polônia e Suécia seguiram-se, mas marcou um ponto de viragem para a estabilização. A dinastia Romanov, que governaria a Rússia por 300 anos, nasceu do caos. Mikhail, jovem catalisador, restaurou a ordem e a esperança numa nação colapsada. Após a estabilização trazida pela dinastia Romanov, a Rússia, no final do século XVII, ainda era um gigante adormecido, isolado do fervilhante progresso científico e cultural da Europa Ocidental. Sua vastidão escondia um império atrasado, dependente de métodos medievais e governado por tradições ancestrais que, embora ricas, travavam sua evolução. O futuro de uma nação inteira repousava sobre os ombros de um jovem czar, Pedro I, um homem de visão e determinação incomparáveis. Desde cedo, Pedro demonstrou uma curiosidade insaciável, desviando-se dos rituais da corte para explorar estaleiros e bairros estrangeiros em Moscou, onde absorvia conhecimento sobre construção naval e táticas militares. Ele via o Ocidente não como uma ameaça, mas como um manual para o futuro, um espelho que revelava as deficiências de seu próprio império e apontava o caminho para a modernização. Sua mente estava fixada na ideia de transformar a Rússia em uma potência marítima e militar. Em 1697, o Tsar tomou uma decisão sem precedentes para um monarca russo. Embarcou na Grande Embaixada, uma jornada secreta pela Europa Ocidental. Não como um imperador, mas como um simples carpinteiro, Pedro Mikhailov. Ele trabalhou em estaleiros na Holanda e na Inglaterra, estudando a arte da construção naval e as técnicas militares mais avançadas da época. Esta experiência moldou sua visão, solidificando sua convicção de que a Rússia precisava de uma reforma radical e dolorosa para sobreviver e prosperar. O retorno de Pedro marcou o início de uma era de transformação forçada. Sua prioridade imediata foi a criação de uma marinha e um exército modernos. Os velhos regimentos Streltsy, símbolos de um passado problemático, foram desmanchados em favor de um exército profissional, treinado com disciplina prussiana e equipado com armamentos ocidentais. Estaleiros foram erguidos e milhares de russos foram enviados para aprender as artes navais no exterior ou instruídos por especialistas europeus. As reformas de Pedro não se limitaram ao militar. Ele buscava a ocidentalização completa da sociedade russa, da etiqueta à vestimenta. Decretos foram emitidos exigindo que os nobres raspassem suas barbas, um símbolo de veneração religiosa e tradição russa, e adotassem trajes de estilo ocidental. Aqueles que resistiam eram forçados a pagar um imposto sobre a barba, uma medida que simbolizava a ruptura com o passado arcaico. A coroa da sua ambição foi a fundação de São Petersburgo, uma cidade erguida a partir de um pântano inóspito no delta do Neva, às custas de inúmeras vidas e recursos. Esta janela para o Ocidente não era apenas uma nova capital, mas um manifesto, um símbolo físico da sua determinação em forçar a Rússia a olhar para a Europa, a abraçar o mar e o comércio e a abandonar sua mentalidade isolacionista. A construção de São Petersburgo foi uma epopeia de engenharia e sacrifício humano. Milhares de servos e prisioneiros foram compelidos a trabalhar nas condições mais brutais, drenando pântanos, erguendo fortificações e palácios sob o olhar implacável de Pedro.
Cada pedra e cada estrutura era um testemunho da sua vontade férrea de criar uma metrópole que rivalizasse com as grandes capitais europeias. Estas reformas, embora brutais e muitas vezes impopulares, catapultaram a Rússia para a cena europeia. A Grande Guerra do Norte contra a Suécia, que durou mais de 2 décadas, consolidou o poder russo no Báltico, conferindo-lhe acesso vital ao mar e confirmando seu novo status como uma potência militar e naval. Pedro o Grande não apenas modernizou a Rússia, ele a forçou a redefinir sua identidade. A fundação de uma nova capital, a criação de uma burocracia eficiente e a implementação de reformas educacionais e industriais transformaram o vasto e arcaico Czarado Moscovita no Império Russo, uma entidade com ambições e capacidades que jamais havia possuído. Pedro o Grande deixou um legado complexo, um país mais forte e moderno, mas à custa de um sofrimento imenso, moldado pela visão de um líder que acreditava que o futuro da Rússia dependia de sua capacidade de se tornar irreconhecível. Se Pedro o Grande forjou as bases de uma Rússia moderna, foi Catarina II quem a elevou ao seu século de ouro. Uma soberana por designação e ambição, ela ascendeu ao trono em 1762, não por direito de primogenitura, mas por uma astuta jogada política, consolidando um poder que moldaria a Europa. Sua visão era tão vasta quanto as estepes russas, uma mente forjada nas ideias do iluminismo. A jovem princesa alemã Sophie de Anhalt-Zerbst, que se tornaria Catarina a Grande, era uma intelectual voraz, correspondendo-se com gigantes como Voltaire e Diderot. Ela sonhava em reformar a Rússia, inspirada pelos ideais de razão e progresso, buscando a modernização não apenas pela força militar, mas pela cultura e legislação. No entanto, sua realidade era de um império vasto e, por vezes, indomável. A ambivalência entre o ideal iluminista e a necessidade de governar um império autocrático era constante. Catarina tentou, com o nakaz, ou instrução, delinear um novo código de leis, mais humanitário e justo. Contudo, a magnitude da tarefa e a resistência da nobreza muitas vezes limitaram a profundidade de suas reformas. A verdadeira marca de seu reinado, porém, reside na expansão territorial. Catarina era uma estrategista militar formidável. Seu primeiro grande movimento foi direcionado ao sul, contra o Império Otomano, um rival histórico da Rússia. A Guerra Russo-Turca de 1768-1774 culminou no Tratado de Kuti-Kainarka. Este tratado, um triunfo diplomático e militar, garantiu à Rússia o acesso ao Mar Negro e, crucialmente, a anexação da Crimeia em 1783. A Península da Crimeia, com sua importância estratégica e portos de águas profundas, abriu caminho para o domínio naval russo na região e facilitou o comércio. Era um golpe decisivo contra a hegemonia otomana. A imagem da frota russa navegando pelo Mar Negro, um sonho acalentado por gerações de zares, finalmente se materializava sob Catarina. Essa conquista não era apenas territorial, era um símbolo do poder crescente da Rússia como uma força europeia e agora uma potência naval. Mas a ambição de Catarina não se limitava ao sul. A desintegração da comunidade polaco-lituana, um vizinho outrora poderoso, apresentava uma oportunidade irresistível. Entre 1772 e 1795, a Polônia foi retalhada em 3 partições, um ato de voracidade imperial coordenado entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. A Rússia, em particular, anexou vastos territórios a leste, incorporando milhões de súditos e expandindo suas fronteiras ocidentais a uma escala sem precedentes. Essas aquisições não apenas consolidaram a hegemonia russa na Europa Oriental, mas também adicionaram uma riqueza imensa em terras agrícolas e populações. Enquanto o império se expandia militarmente, São Petersburgo florescia como um centro de arte e cultura. Catarina era uma patrona ávida, colecionando milhares de obras de arte que formariam a base do futuro Museu Hermitage.
Sua corte era um epicentro de inovação arquitetônica, literária e musical. Em seus últimos anos, Catarina II, a Grande, reinou sobre um império que se estendia de Varsóvia ao Alasca. Sua liderança, uma mistura complexa de pragmatismo brutal e idealismo iluminista, havia transformado a Rússia de uma potência emergente em uma força dominante no cenário mundial, um legado que ressoaria por séculos. A sombra de Napoleão estendeu-se sobre a Europa. Em 1812, a Grande Armée marchou para o leste, buscando subjugar Alexandre I. O Império Russo, gigante adormecido, não escaparia ileso dessa colossal força. A tática russa foi brutal: recuar, queimar, negar. Cidades e colheitas viravam cinzas, deixando um rastro de destruição que engolia recursos e esperanças da invasão francesa, minando sua logística vital. O lendário General Inverno provou ser um adversário formidável. Temperaturas despencaram, estradas viraram armadilhas geladas e a fome corroía implacavelmente a moral das tropas de Napoleão. Um inimigo invisível e implacável. Quando Moscou ardeu, foi um símbolo de desafio. Alexandre I recusou negociar. A retirada francesa tornou-se uma das maiores catástrofes militares, culminando na carnificina do Berezina. A Rússia havia sobrevivido, mas as cicatrizes eram profundas. A vitória contra Napoleão solidificou um conservadorismo intransigente. O czar Nicolau I, traumatizado pela revolta decembrista, ascendeu convicto de que autocracia, ortodoxia e nacionalidade eram os pilares inegociáveis para seu império. Nicolau I era o jandarme da Europa, um cão de guarda da ordem conservadora, esmagando insurreições liberais. A censura era feroz, a polícia secreta onipresente, e qualquer vestígio de dissenso impiedosamente reprimido. Contudo, a força bruta escondia fraquezas. A Guerra da Crimeia, 1853-1856, expôs cruelmente a obsolescência russa. Contra uma aliança ocidental, a marinha foi esmagada e a logística do exército revelou-se calamitosa. A derrota foi humilhante. Mais que baixas, a Crimeia revelou a urgência de mudança sistêmica, a necessidade premente de modernizar uma nação atrasada, presa às estruturas de um passado distante e ineficiente. Alexandre II herdou um império em crise. Consciente da necessidade de reformas radicais, o czar libertador iniciou a mais monumental delas, a abolição da servidão em 1861. Um marco transformador, mas complexo. Milhões de servos foram libertados e receberam terras, mas em condições onerosas que os mantiveram atrelados à dívida. Foi um ato de audácia, mas também de pragmatismo, que gerou novas insatisfações. As reformas de Alexandre II não pararam. Ele introduziu os zemstvos, conselhos locais eleitos, reformou o sistema judicial, com julgamentos públicos e júris, e modernizou o exército. Uma onda de progresso visível. Paradoxalmente, essas reformas semearam sementes de agitação. A liberdade, ainda que limitada, abriu os olhos para a persistência da autocracia e a vastidão das desigualdades sociais, gerando um novo fermento. Niilismo e populismo ganharam força, com jovens intelectuais buscando transformação radical. Acreditavam que a autocracia czarista era um mal inerente e as reformas superficiais eram totalmente insuficientes para as mudanças profundas. A escalada da violência era inevitável. Várias tentativas de assassinato foram feitas contra Alexandre II, cada uma um presságio sombrio de um futuro instável. O desejo de mudança e a repressão colidiam com força crescente. O Império Russo, no limiar de uma nova era, enfrentava não só inimigos externos, mas uma guerra silenciosa dentro de suas fronteiras. A próxima virada seria ainda mais dramática, com consequências que reverberariam por décadas. A lâmina do assassino, que pôs fim à vida de Alexandre II em 1881, não apenas ceifou um imperador,
mas também as esperanças de uma Rússia em gradual transição. Seu sucessor, Alexandre III, ascendeu ao trono com um espírito diferente, forjado no temor e na convicção de que a autocracia, e não as reformas liberais, era a única âncora capaz de salvar o império de suas próprias turbulências. A reação conservadora foi imediata e implacável, varrendo qualquer vestígio de abertura. Enquanto a repressão política se aprofundava, um paradoxo se desenhava no vasto território russo. O ministro das Finanças, Sergei Witte, visionário e implacável, impulsionava uma industrialização frenética. Fábricas brotavam e a espinha dorsal ferroviária do império, a Transiberiana, estendia-se como uma artéria de aço, conectando Ocidente e Oriente, mas também tecendo novas tensões sociais. A modernidade chegava, mas não para todos, e não sem custos sociais. Milhares de camponeses, atraídos pela promessa de salários e pela fuga da miséria rural, migravam para as cidades enxadas. São Petersburgo e Moscou tornaram-se caldeirões de descontentamento, onde a nova classe operária, amontoada em moradias insalubres e submetida a jornadas exaustivas, começava a encontrar sua voz. As sementes de uma revolução social, regadas pela exploração e pela ausência de direitos, eram plantadas em solo fértil. A ambição imperialista do czar Nicolau II, um homem de natureza dócil mas teimosia inflexível, o levou a um choque inevitável com o Japão em 1904. Em disputa, o controle da Manchúria e da Coreia. Acreditava-se em uma vitória fácil contra uma nação asiática, vista como inferior. Um erro catastrófico que subestimou a força e a determinação japonesa e expôs a fragilidade do gigante russo. A derrota russa foi humilhante, uma série de desastres militares e navais que abalaram a fé na autocracia. A frota báltica, após uma odisseia de meses ao redor da África, foi aniquilada na Batalha de Tsushima. O prestígio do czar desmoronava-se rapidamente, e a população, já descontente, via na guerra um reflexo da incompetência e do descaso do regime. A faísca que acendeu o barril de pólvora veio em janeiro de 1905. Uma procissão pacífica de trabalhadores, liderada pelo padre Gapon, marchava para entregar uma petição ao czar, pedindo reformas e melhores condições. Em vez de ouvir, os soldados imperiais atiraram na multidão desarmada. O Domingo Sangrento foi um ponto sem retorno, manchando para sempre a imagem do czar como pai do povo e desencadeando uma onda de greves, motins e levantes por todo o império. Pressionado por uma revolução iminente, Nicolau II foi forçado a ceder. O Manifesto de Outubro prometia liberdades civis e a criação de uma Duma, um parlamento eleito. No entanto, a autocracia não estava disposta a entregar o poder de fato. Piotr Stolypin, primeiro-ministro, implementou reformas agrárias e, ao mesmo tempo, reprimiu brutalmente a oposição, restaurando a ordem à força, mas sem resolver as causas profundas do descontentamento. A Duma foi repetidamente dissolvida, revelando a farsa da democracia czarista. Mal o Império se recuperava das feridas de 1905, uma nova catástrofe global eclodiu em 1914. A Rússia, fiel às suas alianças, mergulhou na Primeira Guerra Mundial, novamente despreparada para um conflito em tal escala. As vastas extensões do leste europeu se tornaram um palco de carnificina, onde milhões de soldados russos, mal equipados e mal comandados, enfrentavam as modernas máquinas de guerra alemãs e austro-húngaras. Enquanto o czar Nicolau II assumia pessoalmente o comando do exército, uma decisão desastrosa que o afastou da capital e da administração, em Petrogrado, a czarina Alexandra, sob a influência nefasta de Grigori Rasputin, um místico siberiano, ditava os rumos do governo. A figura de Rasputin, com sua aura de escândalo e corrupção, minava a já fragilizada reputação da dinastia Romanov, aprofundando o abismo entre a monarquia e o povo. A guerra no fronte era um desastre. Milhões de baixas, fome generalizada nas cidades, colapso dos transportes e desorganização da economia. A falta de pão nas prateleiras dos mercados de Petrogrado e Moscou era a evidência mais dolorosa do fracasso do regime.
O inverno rigoroso de 1916-1917 apenas exacerbou a miséria, empurrando a população ao limite da sua resistência. O clamor por paz, pão e terra ecoava em cada esquina, em cada fábrica, em cada quartel. A panela de pressão finalmente explodiu em fevereiro de 1917. Greves e motins, inicialmente por pão, rapidamente se transformaram em uma revolta contra a autocracia. Guarnições militares em Petrogrado, em vez de reprimir, juntaram-se aos manifestantes. A dinastia Romanov, que reinara por mais de 300 anos, desabou em poucos dias, sem resistência significativa. O Tsar Nicolau II abdicou e, com ele, se encerrou uma era, pavimentando o caminho para uma incerteza ainda maior e para os eventos dramáticos que moldariam o século vindouro. Em Petrogrado, o Império Russo desmoronava sob o peso da guerra e da fome. A autocracia czarista, já fragilizada, não resistiria à fúria do povo. Em fevereiro de 1917, o clamor por pão e paz ecoou pelas ruas, levando ao inevitável, a abdicação do Tsar Nicolau II. Era o fim de uma dinastia de 300 anos, mas o início de uma incerteza ainda maior. O vácuo de poder resultou em meses de instabilidade. O governo provisório lutava para impor ordem, enquanto os sovietes, conselhos de trabalhadores e soldados, ganhavam influência. Em outubro, sob a liderança de Vladimir Lenin, os bolcheviques, com sua promessa radical de paz, terra e pão, orquestraram um golpe ousado, tomando o Palácio de Inverno e proclamando o poder soviético. O mundo assistia a uma nova era nascer. A revolução, no entanto, não trouxe a paz esperada. Em vez disso, a Rússia mergulhou em uma brutal guerra civil. De um lado, o Exército Vermelho, bolchevique, e do outro, o Exército Branco, uma amálgama de monarquistas, liberais e socialistas moderados, apoiados por potências estrangeiras temerosas do contágio comunista. Cidades e vilas se tornaram campos de batalha, e a fome se espalhou por vastas regiões do país. Para sustentar o esforço de guerra, Lenin implementou o comunismo de guerra, uma política draconiana de requisição de alimentos. Camponeses foram forçados a entregar seus grãos, e a produção industrial foi centralizada. A resistência era punida com severidade. Era um regime de sacrifícios extremos, onde a sobrevivência da revolução justificava qualquer medida, por mais cruel que fosse. A nação estava em frangalhos. Ao final da Guerra Civil, em 1922, com a vitória bolchevique, a Rússia e as repúblicas vizinhas, unidas pela ideologia e pelo controle central, formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Uma nova entidade geopolítica nascia, prometendo um futuro de igualdade e prosperidade para seus povos, um bastião da revolução proletária global. O mundo observava com apreensão. Contudo, a economia estava devastada. Lenin, consciente da insatisfação popular e da falha do comunismo de guerra, introduziu a nova política econômica, NEP, em 1921. Esta política permitiu uma limitada liberdade de mercado, com pequenos negócios privados e a permissão para os camponeses venderem seus excedentes. Foi um recuo tático, um fôlego vital para uma nação exaurida. A saúde de Lenin, entretanto, deteriorava-se rapidamente. Após uma série de derrames, ele se afastou da vida pública, falecendo em 1924. Sua morte abriu uma feroz luta pelo poder. Figuras como Leon Trotsky, o estrategista do Exército Vermelho, e Iosif Stalin, o discreto, mas implacável secretário-geral do partido, emergiram como os principais contendores. O futuro da União Soviética estava em jogo. Stalin, com sua astúcia política e controle sobre o aparato partidário, manobrou seus rivais, prometendo estabilidade em vez de revolução global. Ele sistematicamente desmantelou a oposição, exilando Trotsky e consolidando seu poder. Em poucos anos, o homem conhecido como Homem de Ferro estabeleceu-se como líder incontestável da União Soviética, com uma visão singular e totalitária. A visão de Stalin para a URSS incluía uma industrialização massiva e a coletivização da agricultura.
Em 1928, ele lançou os Planos Quinquenais, que forçariam a nação a uma modernização brutal e acelerada. Milhões de camponeses foram obrigados a abandonar suas terras e se juntar a fazendas coletivas estatais, os kolkhozes e sovkhozes. A propriedade privada, o pilar da vida rural por séculos, estava condenada. Aqueles que resistiram à coletivização, principalmente os kulaks, camponeses prósperos, foram declarados inimigos do povo. Suas terras foram confiscadas e muitos foram presos, exilados ou executados. A repressão foi impiedosa, resultando em fome generalizada, especialmente na Ucrânia, onde milhões morreram no Holodomor. O sonho de uma utopia agrícola se transformou em pesadelo. Paralelamente à coletivização, a URSS embarcou em uma industrialização em escala monumental. Fábricas e usinas de energia surgiram em toda a vastidão do território soviético. Trabalhadores, muitos deles forçados, labutavam em condições extremas para cumprir as metas ambiciosas dos planos quinquenais. O país se transformava rapidamente de uma nação agrária em uma potência industrial, mas a custo humano incalculável. Nos anos 1930, o terror stalinista atingiu seu ápice. As grandes purgas varreram o país, eliminando qualquer suspeita de oposição ou dissidência. Milhões de cidadãos soviéticos, líderes do partido, intelectuais, militares, artistas e civis comuns foram acusados de traição, sabotagem e espionagem em julgamentos forjados. A paranoia se enraizou profundamente em cada aspecto da sociedade. Muitos foram sumariamente executados, enquanto outros foram enviados para o Gulag, a vasta rede de campos de trabalho forçado na Sibéria e em outras regiões remotas. Nestes campos, milhões pereceram devido à exaustão, fome e condições desumanas. O sonho de uma utopia vermelha havia se transformado em uma distopia de medo e repressão, deixando cicatrizes profundas na alma da nação soviética, cujas consequências ressoariam por décadas. Grande terror de Stalin mal havia começado a se dissipar quando uma sombra muito mais densa e implacável se abateu sobre a União Soviética. Em 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa, a invasão nazista da URSS, rompeu o pacto de não agressão e lançou o país no que viria a ser conhecido como a Grande Guerra Patriótica. A velocidade do ataque alemão foi devastadora, uma blitzkrieg impiedosa que pegou os soviéticos despreparados, apesar dos avisos. Milhões de soldados foram capturados, cidades foram sitiadas e a máquina de guerra nazista avançou profundamente, impulsionada por uma ideologia de aniquilação. Mas o que os invasores subestimaram foi a resiliência inabalável do povo soviético e a vastidão implacável de sua terra. O inverno russo, aliado a uma defesa feroz e um sacrifício sem precedentes, começou a virar a maré. Leningrado suportou um cerco de quase 900 dias, mas a batalha que selaria o destino da guerra no leste seria em Stalingrado. Nas ruínas congeladas de Stalingrado, cada edifício, cada rua, tornou-se um campo de batalha brutal. O custo humano foi astronômico, mas a vitória soviética ali, em fevereiro de 1943, marcou o ponto de virada, desferindo um golpe mortal nas ambições nazistas e iniciando a longa e sangrenta contra-ofensiva que levaria a Berlim. A Grande Guerra Patriótica custou à União Soviética mais de 27 milhões de vidas, um preço inimaginável. Mas das cinzas da guerra, a URSS emergiu não apenas vitoriosa, mas como uma das duas superpotências globais, remodelando a geopolítica mundial e dando início a uma nova era de tensões. O mundo se dividiu em esferas de influência. O discurso de Winston Churchill em 1946, falando de uma cortina de ferro que dividia o continente europeu, selou o início da Guerra Fria. Uma batalha não de balas e bombas, mas de ideologias, de espiões, de propaganda e de uma corrida armamentista sem precedentes. A corrida nuclear definiu a paranoia da era. Ambas as superpotências acumulavam arsenais capazes de destruir o planeta múltiplas vezes.
mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos mantinham o mundo sob a constante ameaça da aniquilação mútua assegurada. Mas a competição não se limitou à Terra. A União Soviética chocou o mundo em 1957 com o lançamento do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, abrindo a era espacial. O feito, seguido pelo primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, demonstrou um avanço tecnológico impressionante e assustador. Nikita Khrushchev, que denunciou os crimes de Stalin e iniciou um período de degelo, manteve a URSS no centro das atenções globais, especialmente durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962, o momento em que a humanidade esteve mais próxima da guerra nuclear. Sua liderança, no entanto, foi marcada por reformas inconsistentes e uma eventual destituição. Leonid Brezhnev ascendeu ao poder em 1964, inaugurando um período de relativa estabilidade, mas também de estagnação. A doutrina Brezhnev justificou intervenções em estados satélites, como a invasão da Tchecoslováquia em 1968, enquanto a economia soviética começava a mostrar sinais de fraqueza, apesar da contínua corrida armamentista e do aumento do controle estatal. Até os anos 1980, a União Soviética parecia uma fortaleza inexpugnável, um gigante nuclear e espacial. Mas, sob a superfície, as sementes de sua eventual desintegração já estavam sendo plantadas. A estagnação econômica, a corrupção e a falta de liberdades preparavam o terreno para os desafios que se avizinhariam. Em meados dos anos 80, a União Soviética cambaleava sob o peso de uma economia estagnada e um sistema político rígido. A esperança surgiu com a ascensão de Mikhail Gorbachev em 1985, um líder que prometia uma nova era. Sua visão era ousada: revigorar o gigante enfraquecido antes que ele desmorone sob seu próprio peso. Perestroika, ou reestruturação, visava injetar vida nova na economia planificada. Gorbachev buscou descentralizar a gestão, permitir iniciativas privadas limitadas e modernizar a indústria. Contudo, as mudanças foram lentas, ineficazes e muitas vezes caóticas, mergulhando a população em um período de transição ainda mais difícil. Paralelamente, a Glasnost, ou abertura, buscava transparência e maior liberdade de expressão. Artigos outrora censurados começaram a aparecer, e a crítica pública, antes impensável, tornou-se gradualmente mais comum, abrindo as comportas de décadas de silêncio e descontentamento. Essa repentina lufada de ar fresco gerou tanto entusiasmo quanto ceticismo. Enquanto alguns abraçavam a ideia de um futuro mais aberto e livre, muitos, especialmente os mais velhos, temiam que o controle se perdesse e a ordem social que conheciam desmoronasse completamente. Apesar das reformas, a economia soviética continuava a se deteriorar. A perestroika falhava em entregar bens de consumo básicos, e a população, acostumada à estabilidade, mesmo que precária, sentia-se cada vez mais frustrada com a escassez generalizada e a inflação galopante. A Glasnost, ao levantar o véu da censura, também expôs as fissuras étnicas e nacionalistas há muito suprimidas. Repúblicas bálticas, Ucrânia, Geórgia, todas começaram a clamar por soberania e autodeterminação, acendendo um barril de pólvora de tensões latentes. Gorbachev via-se encurralado, tentando equilibrar a necessidade de reformas profundas com a manutenção da unidade soviética. Cada passo em uma direção parecia empurrar o gigante um pouco mais para a beira do abismo, sem um caminho claro de volta. Em agosto de 1991, os conservadores do Partido Comunista, alarmados com a crescente desintegração e o novo Tratado de União proposto por Gorbachev, lançaram um golpe de Estado em Moscou, visando restaurar a ordem e a velha guarda. Tanques nas ruas de Moscou não intimidaram a população. Boris Yeltsin, o então presidente da Rússia, emergiu como um líder carismático da resistência, discursando do alto de um tanque e galvanizando o povo contra os golpistas em um ato de desafio histórico. O golpe, mal planejado e sem amplo apoio militar, fracassou em poucos dias.
A imagem do poder soviético, no entanto, estava irreparavelmente manchada. A autoridade central se desintegrou completamente, abrindo caminho para o inevitável. As repúblicas, uma após a outra, declararam sua independência. A Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, o mosaico de nações que formavam a União Soviética estava se desfazendo diante dos olhos do mundo, em uma corrida frenética pela soberania. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de presidente. Horas depois, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi baixada pela última vez sobre o Kremlin, selando o destino da União Soviética. Um império construído sobre ideais e ferro havia chegado ao fim. O rugido das multidões que celebravam a queda do comunismo logo se transformaria num eco distante, substituído pelo som áspero da realidade. Com a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia se viu em um precipício, confrontada com a monumental tarefa de construir uma nação nova a partir das ruínas de um império. Boris Yeltsin, o homem que desafiou o golpe de 1991, assumiu a presidência com a promessa de uma transição para a democracia e a economia de mercado, um caminho repleto de incertezas e desafios sem precedentes. A terapia de choque econômica, implementada para privatizar empresas estatais e abrir a economia, teve um custo humano devastador. A inflação disparou a níveis astronômicos, corroendo as poupanças de uma vida inteira e mergulhando milhões na pobreza. O que para alguns representou a chance de construir fortunas colossais, para a maioria significou a perda de segurança e estabilidade, enquanto a estrutura social do país se fragmentava sob o peso da incerteza e da desigualdade. Nesse vácuo de poder e riqueza, emergiu uma nova classe de oligarcas, homens que acumularam vastas fortunas da noite para o dia através de privatizações questionáveis e acesso privilegiado aos recursos do Estado. Enquanto a Rússia clamava por liberdade e prosperidade, a sombra da corrupção e do crime organizado crescia, tecendo uma complexa rede de influência que moldaria a política e a economia do país pelas décadas seguintes. O Estado de Direito era um conceito frágil. A transição não seria apenas econômica, ela seria marcada a ferro e fogo por conflitos. Em 1994, a Rússia mergulhou na Primeira Guerra da Chechênia, uma tentativa brutal de manter a República Separatista sob controle de Moscou. As imagens de cidades chechenas em ruínas e o alto custo em vidas humanas chocaram o mundo e expuseram a fragilidade do novo exército russo, herdado da máquina militar soviética, mas desorganizado e desmoralizado. Yeltsin, antes um ícone da liberdade, viu sua popularidade desmoronar. Com a saúde em declínio e a popularidade em baixa, Yeltsin enfrentava um país em turbulência. A democracia russa parecia cambalear e a busca por um sucessor que pudesse trazer estabilidade e ordem tornou-se premente. Foi nesse cenário de incerteza, no final dos anos 90, que uma figura discreta e ex-oficial da KGB, Vladimir Putin, começou a ascender nas fileiras do poder, inicialmente como diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, e logo depois como primeiro-ministro. A Segunda Guerra da Chechênia, iniciada em 1999, serviria como um catalisador para a imagem de Putin. Sua postura firme e implacável na resposta aos ataques terroristas e na reconquista da Chechênia ressoou profundamente com uma população russa cansada do caos e da fraqueza. Putin prometeu restaurar a ordem e a dignidade nacional, e o povo, sedento por um líder forte, abraçou sua visão. Em 31 de dezembro de 1999, Boris Yeltsin renunciou, nomeando Putin como presidente interino, selando uma nova era para a Rússia. Sob a liderança de Vladimir Putin, a Rússia embarcou em um caminho de centralização do poder. Os oligarcas foram subjugados ou exilados. A imprensa livre teve sua influência diminuída, e as instituições democráticas foram gradualmente enfraquecidas em nome da estabilidade e da vertical do poder. O Estado russo, antes fragmentado, readquiriu força e controle sobre os principais setores da economia, especialmente o de energia, com o apoio de uma crescente onda de nacionalismo. No cenário geopolítico, a Rússia de Putin buscou reafirmar seu papel como uma grande potência global.
De 2000 em diante, a prosperidade econômica impulsionada pelos altos preços do petróleo permitiu modernizar as forças armadas e adotar uma política externa mais assertiva, desafiando a ordem unipolar pós-Guerra Fria. As ações na Geórgia em 2008, a anexação da Crimeia em 2014 e o envolvimento na Síria demonstraram a disposição de Moscou em defender seus interesses e projetar influência, por vezes em confronto direto com o Ocidente. A Rússia contemporânea é um país de contrastes marcantes, uma potência energética com uma economia ainda dependente de commodities, uma nação que valoriza sua herança imperial ao mesmo tempo em que busca seu lugar no século XXI. A busca por identidade, a tensão entre autoritarismo e liberdade e o desejo por grandeza têm sido as constantes que definiram os caminhos ilimitados desta nação complexa, desde os czares até os dias atuais, moldando um futuro ainda incerto. Nesta jornada épica pelos caminhos ilimitados da Rússia, testemunhamos a ascensão e queda de impérios, a persistência de ideologias e a resiliência de um povo. Desde os primeiros príncipes eslavos, passando pela tirania dos czares, a utopia e a distopia soviética, até a Rússia pós-soviética de hoje, a história russa é um testemunho da inesgotável busca humana por propósito, poder e identidade. Cada era deixou suas cicatrizes e seus legados, construindo a tapeçaria de uma das civilizações mais fascinantes e enigmáticas do nosso mundo. E assim concluímos nossa Odisseia. Que as lições da Rússia, com suas grandezas e seus paradoxos, nos inspirem a refletir sobre os caminhos que as nações percorrem e as escolhas que moldam o destino da humanidade. Se esta exploração profunda ressoou com você, convidamos a se juntar à nossa comunidade em Caminhos Ilimitados. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder futuras viagens e deixe seu comentário sobre qual destino histórico devemos explorar em seguida. Até a próxima aventura!